4 em cada 10 brasileiros estão inadimplentes. Pesquisa que mostra esse cenário é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, junto com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. E em meio a tanta inadimplência, o que será que o consumidor pode fazer? Qual que é o raio-x que a gente pode ter desse cenário todo? Como fica o varejo em meio a essa inadimplência acelerada? E olha que esse cenário nem é o pior de todos os tempos. Em 2018, a gente teve um cenário ainda maior. Para conversar sobre isso, vamos fazer um canal direto agora com Brasília, indo lá para Merula Borges, coordenadora financeira da CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Merula, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, satisfação recebê-la. Olá, muito boa tarde, obrigada. Um prazer estar aqui. Merula, nesse momento a pesquisa até fala quase 4 em cada 10 brasileiros, mas como quase, já está bem ali o quase, eu já até arredondei para 4 de cada 10 brasileiros. É assustador esse cenário de inadimplência e ele se explica de alguma maneira por essa crise, tanto a crise doméstica quanto a crise internacional? O número de inadimplentes vem crescendo. Nossa série histórica começa em 2015 e a gente percebe que, junto com o número de desempregados no Brasil, esse número de inadimplentes cresce também. É natural que, quando a gente tenha um cenário mais desafiador, como é o de agora, tanto o cenário interno do Brasil como o externo, com questões de guerra e juros, taxa de juros subindo, é normal que isso tudo afete a inadimplência e aí a gente viu um crescimento. A gente tem um momento atípico aí em 2020, onde a gente viu, inclusive, queda na variação em alguns índices aí, em alguns tipos de despesas que ficaram, que levaram as pessoas a ficar inadimplentes, mas isso foi muito específico por conta da pandemia. Isso porque, para ser negativada, a pessoa precisa, é uma ação ativa, né? Então, ela Uhum. precisa, o comércio precisa estar aberto, as coisas precisam estar abertas para ser negativadas. Então, muita gente deixou de ser negativada ali em 2020, mas não por uma questão de deixar de estar inadimplente, mas sim porque o comércio estava fechado, as pessoas, as empresas tinham menos pessoas trabalhando nas cobranças, ou renegociaram prazos com seus clientes. Então, muita gente até deixou de ser negativada aí nesse período de pandemia, mas agora elas Uhum. voltaram a ser negativadas e o consumidor precisa ficar atento ao que tem feito ele gastar mais ou o que tem Uhum. consumido mais e levado ele mais para a inadimplência, porque a gente ainda tem um cenário interno que vai ser muito desafiador, especialmente até outubro, quando a gente deve ter aí uma definição das eleições, e aí o mercado já precifica e fica um pouco mais instável, além de ter uma liberação aí de valores de INSS, de 13º. Então, pelo menos até outubro, a gente ainda tem um cenário muito desafiador aí, e depois deve se regular um pouco, mas ainda continua com a necessidade do consumidor olhar para os seus gastos e evitar ficar inadimplente. A gente percebeu que Uhum. bancos é um ponto que teve muito aumento, e aí o consumidor precisa entender que bancos têm as maiores taxas de juros do mercado. Então, Uhum. fique atento para trocar essas dívidas mais caras por dívidas mais baratas. Se Uhum. a pessoa tem um limite de crédito para cartão de crédito ou para cheque especial, fatalmente ela também vai ter crédito para outras linhas mais baratas. Então, precisa que o consumidor olhe para essas linhas e busque essas opções para não se enrolar e ficar complicado aí financeiramente. Muito legal. Você sabe, né, que, Merula, você que está lidando com pesquisa e esse tema da inadimplência, né, tema repercutido nacionalmente, a pesquisa de vocês, e a gente traz aqui para Belo Horizonte, e a gente percebe muito essas questões, e muito do dia a dia a pessoa fica na dúvida o que é realmente a inadimplência. Por isso, eu separei um vídeo aqui do canal do Serasa explicando o que é inadimplência. Vamos acompanhar.
No dicionário, a palavra inadimplência significa o descumprimento de uma obrigação financeira. É quando o pagamento não é realizado no prazo previsto em contrato. Em outras palavras, é aquele famoso boleto vencido. Não pagou? Tá inadimplente. O nome pode ser até complicado, mas a sensação é fácil de entender. Ninguém gosta de ficar devendo, isso é fato. Mas ao contrário do que muita gente pensa, estar endividado não é a mesma coisa que tá com o nome na Serasa não, viu? Nem todo mundo que tem dívidas está na inadimplência com o temido nome sujo, sabia? Eu explico. Antes de pedir para registrar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tipo a Serasa, a empresa para quem você deve ainda te dá uns dias para resolver a situação. A maioria delas até te avisa e te dá uma chance de pagar a dívida antes de mandar seu nome para a gente. Mas se depois desse prazo você não paga, aí não tem como te defender. O seu CPF fica com restrição e aí sim você está inadimplente. Pois é. Merula, essa questão da inadimplência, às vezes dá essa dúvida aí na turma, né? Mas deixou aquele boleto, ele virou crédito, ele virou juros, você já está inadimplente, né? O vídeo foi bem certeiro. Exatamente. Nem todo endividamento quer dizer que a pessoa está inadimplente. São coisas diferentes. Quando você parcela ou vai lá e compra o carro, parcela seu carro, você se endividou. Mas você não está inadimplente porque você não deixou de pagar aquele boleto. A partir do momento que você deixa de pagar, você se torna inadimplente. E aí o registro dessa inadimplência vai muito de acordo com a empresa mesmo. Nem é uma opção da própria empresa estabelecer quando o nome do cliente vai parar no SPC e no Serasa. Pois é, e nos financiamentos todos, né? A pessoa acaba, quando ela está ali comprometida com o pagamento, né? Ela não quer deixar passar, porque se passa um dia, você sente o baque do que é um juro, né? Porque ele realmente é um valor, você paga lá 12, 13 reais por um dia que você deixou de pagar ali na data, porque você esqueceu e tudo mais. O esquecimento também entra nessa pesquisa, Merula? A pessoa que acaba entrando, quando vocês fazem o resumo de abril e depois fazem o registro do mês de maio, por exemplo, vocês vão percebendo que cai o determinado índice de inadimplência, porque aquela pessoa que esquecida acabou quitando o que ela estava devendo e saiu dessa lista? Essa inadimplência, ela vai muito mesmo de acordo com o que o lojista, o comerciante ou a empresa mesmo estabelece. Não necessariamente ela vai ser... Algumas empresas levam em consideração que só daqui 90 dias aquele consumidor precisa ser negativado. Outras não, a partir de 5 dias de vencimento, eles já negativam o nome. Muitos tentam negociar antes e comunicar e tentar entrar em contato com aquele cliente. Varia muito de empresa para empresa. Então, esse controle fica muito atípico por essa questão, porque depende muito do que o lojista ou a empresa prefere em relação à política que tem com seus clientes. Você falava, né, sobre essa questão de negociar aquela dívida mais barata, né, tentar aquele juro que cabe mais no bolso. Qual que é o exemplo que a gente pode deixar aqui para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, do tipo de juro alto que ele está pagando, que ele pode pagar um pouquinho mais em conta? O que a gente pode dar de alerta Cheque aqui? especial e cartão de crédito, aquele limite rotativo que você não paga o total da fatura, eles são definitivamente os campeões. Ao invés de pagar apenas o rotativo, busque uma linha de crédito, às vezes de um empréstimo de pessoa física mesmo, até se houver essa opção, uma possibilidade de empréstimo consignado para pagar o total da fatura do cartão de crédito. Você vai estar com uma opção muito mais barata na mão, se fizer um empréstimo. A gente tem muito medo de empréstimo, mas não tem tanto medo de deixar de pagar a fatura toda do cartão de crédito, né? Esse é um risco bem importante. É melhor que você tenha o pagamento ali da fatura integral do que fique rolando essa dívida aí por algum tempo.
E essa coisa de priorizar ali, né, essa questão, parece que os próprios aplicativos, né, dos bancos hoje, eles te levam a entrar nessa questão, porque aparece, você faz uma compra, às vezes, no débito, e o banco manda para você, quer parcelar em 12 vezes essa compra? Ou seja, então, existem tentações aí no meio do caminho, né? Essa história de parcelar em muitas vezes, às vezes a pessoa pensa assim, mas não tem juros, vou parcelar no máximo de vezes que é possível. Isso vale, mas preciso muito controle para que você não perca a noção de quanto vai dar naquelas parcelinhas pequenininhas no final do mês. Tem até alguns memes engraçados, assim, eu não sabia que somando várias vezes R$6 chegava a R$500. Porque vai pegando aquelas parcelinhas pequenininhas, né? E no final das contas você vê um montante na fatura que você não esperava. Pois é, tem muita gente lidando com o cartão de crédito como Cazuza, né? Vou pagar a conta do analista para não saber mais quem eu sou, vou pagar o cartão de crédito e vou mandando ver. E não pode ser isso, né? Esse é o grande problema da economia, né, do dia a dia, das famílias. Há uma dica que a gente pode passar também, Merula, a pessoa que, onde ela não usar de jeito nenhum o cartão de crédito, se ela tiver como pagar à vista. Olha, eu sei que está caro, mas alimentação e combustível, olha aí, as duas coisas que mais subiram ultimamente, né? Como são gastos muito frequentes, você vai ter todo mês, se não conseguir não usar o cartão de crédito para esse tipo de despesa, é melhor. E muito cuidado com o eu mereço, né? Muita gente saiu da pandemia com aquele sentimento arrasador e agora fala, nossa, fiquei tanto tempo preso, mereço uma roupa nova, mereço um sapato novo, estou precisando voltar ao trabalho presencial agora, né? Mereço uma roupa nova, um trabalho, um sapato novo. Cuidado, porque pode acabar endividado aí. O que a gente percebe nas pesquisas da CNDL e da SPC é que uma vez que a pessoa está endividada, ela leva muito tempo para conseguir sair desse endividamento. Pois é, bem interessante isso. A sua análise foi sensacional. Apesar de estar lá nas alturas, parcelar, usar o cartão de crédito, protelar o pagamento ali do supermercado vai te deixar realmente em maus lençóis. Ô Merula, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, eu quero abordar com você como é que fica o varejo em meio a essa inadimplência, como o varejo tem se preparado para isso. Inclusive, a pandemia foi de ensinamento muito grande para o varejo, diga-se de passagem. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico e no youtube.com/canal Viver Brasil. É já já.